Bom dia, gente. O nosso grupo é composto por mim, Gilberto Coloni, e a Juliana Antônia. O título é Competição e Coexistência em Comunidades de Plantas, com foco na efetividade das competições intra- e interespecíficas. O artigo tem uma fundamentação bem teórica e de análise de dados. Foi feita análise de predições da básica teórica que dizem que a competição intraespecífica tende a ser maior do que a interespecífica. Foi feita também a revisão da literatura e experimentos com o modelo de Lotka-Volterra. Em 67% dos pares de espécies em que houve competição, a competição intraespecífica, aquela que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, foi de 4 a 5 vezes maior do que a interespecífica, aquela que ocorre entre duas espécies diferentes. E em 93% dos pares restantes, houve competição intraespecífica e facilitação interespecífica, o que indica a estabilização da coexistência entre espécies. O entendimento sobre a coexistência pode ser a chave para solucionar problemas de conservação e manejo de espécies, no controle de invasões biológicas e previsão de impactos associados às mudanças climáticas. Para se ter a diferença entre as competições intra- e interespecíficas, deve-se conhecer a diferença de nicho, dada por P, que é a relação entre os coeficientes de competição intra- e interespecíficas. Quando a competição interespecífica é mais fraca do que a intraespecífica, então cada espécie em uma comunidade limita o seu próprio crescimento populacional mais do que limita o crescimento populacional de espécies competidoras. Isso está atrelado à dependência de frequência negativa, que diz que quanto mais rara uma espécie em uma comunidade, maior o aumento de sua taxa de crescimento populacional e menor a competição. O artigo mostra também a falta de evidências teóricas, o que pode ser explicado pela estabilização da coexistência se dar em apenas amplas escalas de espaço e tempo, muito maiores do que os abordados nos estudos. Que devido à riqueza de espécies e diversificação de processos de coexistência, isso reflete uma dinâmica quase neutra da população. A teoria neutra diz que a noção de nicho não é relevante para a estabilidade e que a distribuição se daria ao acaso. Observando os estudos e a grande escala de tempo e espaço da história da vida na Terra, podemos considerar que a estabilidade ocorre sim basicamente ao acaso. Isso infere que a coexistência em comunidades diversificadas e complexas é estabilizada não por interações entre pares de espécies apenas, mas sim por cadeias e redes de interações de maior alcance, com amplas escalas de tempo e espaço. Assim, o artigo apresenta as duas perguntas, que se a competição interespecífica é realmente mais forte do que a interespecífica, e se sim, quão grande seria essa diferença? E quais fatores nos estudos afetam esta relação entre as competições? As diferenças entre os efeitos intra- e interespecíficos tendem a ser maiores em estudos observacionais do que experimentais, em campo do que em estufas, e em análise do ciclo de vida completo do que em componentes únicos de aptidão. E os resultados dos estudos mostram que a coexistência estável em escalas locais é comum e consequente por todas as comunidades de plantas terrestres. Além disso, estudos de curto período podem apresentar problemas estatísticos, por poucas oportunidades de diferenciação de nichos, redução da heterogeneidade do ambiente e simplificação das dinâmicas coexistenciais. Nos métodos, foram mostradas as análises dos estudos e filtragem por palavra-chave. Foram selecionados os estudos que apresentaram os 4 coeficientes de competição, 2 para cada espécie, de competição intra- e interespecífica. Foram comparadas as competições inter- e interespecíficas e as análises de dados deram pelo modelo Lotka-Volterra. O modelo de Lotka-Volterra utiliza a taxa de crescimento populacional para a espécie 1 e 2 envolvidas na competição. Na fórmula, N é a densidade da espécie ou tamanho populacional da espécie. R é a taxa de crescimento intrínseco e alfa o coeficiente de competição, que é o fator de redução do crescimento populacional de uma espécie sobre a outra ou sobre ela mesma. Para calcular a diferença ou a magnitude entre as forças das competições intra- e interespecíficas se utiliza P, que é a medida da taxa da sobreposição de nicho. Se a relação entre a competição interespecífica e a intraespecífica for menor que 1, então a coexistência será estável. A seguinte equação representa o crescimento populacional da espécie 1 quando invade uma monocultura da espécie 2. Se o efeito da espécie 2 sobre a espécie 1 for menor do que o efeito da espécie 2 sobre si mesma, então a espécie 1 pode invadir a espécie 2. O estudo dos métodos indicou que a distinção entre os efeitos e respostas competitivas indicam a coexistência para um determinado par de espécies, mas isto é irrelevante na estimativa da diferença entre coeficientes de uma amostra com diversos pares de espécies. Para isso, se utilizou o modelo Lotka-Volterra com coeficientes de diversos pares de espécies,
e se comparou os efeitos e respostas de competição com a estimativa de P. A simulação do modelo indicou que os valores médios das taxas de efeitos e respostas competitivas convergem conforme o tamanho da amostra aumenta, e a variância ao redor da média é maior para os efeitos e respostas competitivos do que para valores de P. Aqui podemos observar que com maior densidade populacional, maior a diferença entre as competições. Na linha vermelha podemos observar a média de valores com intervalo de confiança. Na linha tracejada, apresenta-se o equilíbrio entre a competição intra e interespecífica. Os valores à esquerda da linha tracejada indicam quando a competição interespecífica é menor do que a intraespecífica, e à direita quando a competição intraespecífica é maior do que a interespecífica. Foram feitas diversas análises dos estudos, e antes de calcular o PI, houve um mapeamento sobre as informações de como esses estudos foram realizados. Então, dividiram os resultados em 4 grupos. O primeiro, onde os efeitos das relações inter e intraespecíficas são positivos, que é a facilitação. O segundo, a relação inter é positiva e intra negativa. O terceiro, a relação inter é negativa e intra positiva. E o quarto grupo, onde ambas são negativas, que é a competição. O quarto caso foi o que mais ocorreu, e nele também foram calculadas as diferenças relativas entre essas forças. Quando os 4 coeficientes estavam disponíveis para um par de espécies, a taxa de resposta foi transformada em log de π, para normalizar a distribuição desigual e assimétrica. Ou seja, log de π menor que zero, a competição interespecífica é mais fraca do que a intraespecífica. Então, foi estimada a média de log de π, utilizando um modelo linear de valores obtidos dos estudos analisados, onde observações de estudos diferentes tinham maior influência geral nessa média do que observações de um mesmo estudo. Também realizaram uma análise de um modelo mais complexo, onde a média de log de π poderia ser afetada por efeitos fixos, como sobrevivência, fecundidade e crescimento. Esse modelo foi rodado no programa R para analisar a significância estatística desses fatores adicionais. Depois, testes foram realizados para comparar o modelo mais simples e o mais complexo. Para a análise dos dados dos efeitos e respostas competitivos, foi utilizada uma abordagem semelhante aos cálculos de π, para estimar a média de log da competição interespecífica em relação a intraespecíficas, e resultados semelhantes aos de π foram obtidos. Ou seja, valores menores que zero indicam que a competição interespecífica é mais fraca do que a intraespecífica. Então, foi feita a comparação dos efeitos competitivos, onde eles se basearam em espécies com efeitos aleatórios sobre espécies que exercem a competição, e já, para a comparação das respostas competitivas, eles se basearam em espécies com efeitos aleatórios sobre espécies-alvos que recebem os efeitos da competição. Nos resultados, as comparações dos efeitos competitivos foram observadas 577 vezes de 29 estudos. Já, para a comparação das respostas competitivas, foram feitas 722 observações de 35 estudos, onde a maioria das análises nos estudos foi em campos gramados naturais, onde o crescimento populacional per capita foi medido por todo o ciclo de vida, como algum mostra em detalhes em algum desses gráficos. Outro resultado importante foi que as maiores diferenças estatísticas foram no tipo de estudo. Aqui, no gráfico A, temos no eixo X as classificações de π, os efeitos e as respostas. Já no eixo Y, temos o coeficiente dessas taxas. Em roxo, estão os valores obtidos para os experimentos manipulados e em verde para os experimentos observados. É possível perceber que nos experimentos observados, os coeficientes foram maiores do que nos manipulados. No gráfico B, temos resultados bem parecidos. Entretanto, os coeficientes foram analisados em verde, em estufas, e em roxo, em campos abertos. Aqui, também podemos ver que, quando eram manipulados, os coeficientes foram menores. Ou seja, com esses dois gráficos, podemos perceber que nos estudos observacionais houve maior diferença entre a competição intra e interespecífica do que os estudos onde se manipulava a densidade dos competidores. Em C, temos esses coeficientes para os fatores adicionais analisados. Em roxo escuro, temos para a fecundidade, em azul escuro para o crescimento, em azul claro para o crescimento populacional e em verde para a sobrevivência. É possível perceber que os coeficientes tiveram valores mais baixos em estudos que analisaram o crescimento populacional do que em estudos que utilizaram apenas critérios de aptidão. E no gráfico D,
temos os valores dos coeficientes para o tipo de experimento realizado em relação ao ciclo de vida. Em roxo, temos para os experimentos que analisaram todo o ciclo de vida. Em azul, que analisaram somente quando as plantas estavam grandes. E em verde, quando as plantas eram pequenas. É possível observar que, quando foram observadas as fases de vida isoladamente, os valores encontrados foram mais baixos do que quando se analisou o ciclo de vida total das espécies. Já no gráfico E, temos a variação dos coeficientes em relação ao tipo de ambiente em que o estudo foi realizado. Em roxo escuro, temos na agricultura, em azul escuro, na duna, nesse azul médio, nas florestas, no azul mais claro, em campos abertos e no verde, em estepes. Neste gráfico, podemos perceber que houve pouca variação nos valores dos coeficientes em cada ambiente, sendo assim, não foi observada evidência de que os dados do tipo de vegetação mudassem muito em relação a isso. Resumindo os resultados, a facilitação foi mais rara que a competição e, quando foi observada, foi de 26% em relações interespecíficas e apenas 2% em relações interespecíficas. As estimativas dos efeitos inter e intraespecíficos indicaram que o efeito intraespecífico foi positivo, ou seja, houve uma facilitação em apenas um caso, enquanto o interespecífico foi positivo em 6 casos. Os efeitos intraespecíficos são mais fortes e negativos. Então, respondendo as duas perguntas feitas inicialmente. 1. Existe alguma evidência de que a competição intraespecífica é mais forte do que a interespecífica? E se sim, qual grande é essa diferença? Bom, após os estudos, perceberam que a competição intraespecífica é mais forte do que a inter para a maioria dos pares de espécie. Geralmente, essa diferença é grande. Em 30% das comparações realizadas, a relação intraespecífica entre as espécies foi negativa e a interpositiva. Onde ambas as relações eram negativas, 67% dos casos, a relação intraespecífica era 4 a 5 vezes mais forte do que a interespecífica. E a pergunta 2, que fatores afetam a variação na força relativa da competição intra e interespecífica? Bom, foi observado que a diferença entre a competição inter e interespecífica é maior em estudos observacionais que em experimentais, os efeitos mais fortes da biodiversidade na produção primária na natureza do que em experimentos. As manipulações realizadas nos experimentos podem inferir nas dinâmicas populacionais, o que pode resultar em diferenças nas competições. Sendo assim, houve pouco suporte estatístico para algumas fontes de variação. Concluindo, os resultados ajudaram a resolver a disparidade entre teoria e dados experimentais, pois a competição interespecífica é frequentemente mais forte do que a interespecífica, e essa condição é importante para a coexistência estável em escala local. Também são necessários novos estudos sobre coexistências para ter uma certeza maior sobre esses estudos.